Nós vamos, conforme você já sabe, a gente vai ter o mês da família, a gente vai ter alguns pregadores de fora, e hoje nós temos o privilégio, a honra, a alegria de ter o pastor Marcos Gladstone aqui com a gente, né? Ele está aqui com a sua esposa Sandra, o seu filho Mateus. Depois, a parte mais importante vai chegar, que é a neta, tá bom? Então, ele tem uma neta linda também. Depois, no outro culto, ele vai apresentar e vocês vão conhecer também. Vocês não, o pessoal das 11 vão conhecer. Eu queria chamar o pastor Marcos aqui e eu queria orar com ele. E tem gente que a gente conhece, eu não sei se você tem essa sensação, tem gente que a gente conhece há pouco tempo, não convive muito de perto, mas parece que você é amigo do cara há 30, 40, 50 anos. Você tem essa sensação com algumas pessoas? O pastor Marcos é um irmão muito querido, eu gosto muito dele, eu tenho um carinho especial por ele. Ele serve a Deus faz um bom tempo, depois ele pode contar isso para os irmãos, na Sociedade Bíblica Brasileira. É uma sociedade muito importante de pressão, distribuição, divulgação da palavra, não só no Brasil, no caso dele, fora do Brasil também. Então, eu queria pedir um favor para você, ore por esse irmão. Amém. O ministério dele tem uma envergadura tremenda no Brasil e em outros lugares também, e a gente precisa orar para que Deus dê saúde para o nosso irmão, para que Deus o livre de todo mal, cuide da família dele, para que ele continue fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Amém? Então, eu queria que você se comprometesse publicamente em orar por esse irmão, tá bom? Eu não vou lembrar do nome. Toda vez que você vê a logomarca da Sociedade Bíblica, você lembra dele. E aí você ora por ele e pela família dele. Amém? Nós vamos começar agora. Então, eu queria que você, mais uma vez, impusesse as mãos na direção dele e nós vamos orar. Senhor, obrigado pelo pastor Gladstone. Obrigado pela família querida dele. Obrigado porque o Senhor o chamou para servir como pastor na igreja do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem dado dons e talentos ao nosso irmão. Obrigado pelo caráter dele, pela família dele. Obrigado porque esse irmão querido tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida de muita gente nesse Brasil e fora desse Brasil, e que o Senhor o preserve, e que o Senhor guarde o teu servo, livre-o de todo mal. É assim que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Pastor, Deus abençoe. Você está em casa, tá bom? Irmãos, graça e paz. Uma coisa, irmãos, eu reconheço de todos vocês. Vi para a igreja num frio desse e vocês são crentes. Porque é muito frio, viu? Muito frio. Mas graças a Deus porque a gente pode estar na sua presença na manhã de hoje. Eu estou muito feliz e me sinto honrado. Eu gostaria muito a tempo de conhecer vocês, faltava oportunidade, mas graças a Deus chegou o dia. Eu oro para que Deus abençoe cada vez mais esse ministério, eu oro para que Deus abençoe cada vez mais a vida do pastor Jefferson, não é? A gente convivia de distância e quando eu vinha aqui, em São José, mas Mateus e Felipe conviveram mais de perto, então isso juntou as nossas famílias e eu me sinto muito honrado mesmo. É uma alegria muito grande vir e estar aqui. Como falou, está comigo Sandra e Mateus, porque a gente estava aqui próximo, em Campos do Jordão, aí a netinha está descendo, porque ela demora mais para pegar de manhã cedo naquele frio, né? Então, a gente resolveu vir antes. Família. Passar o mês pensando na família, eu acho que vai ser abençoador para todos vocês, para todos nós. Porque se é algo que temos de importante na vida, é a nossa família. Por pior que seja o seu irmão ou o seu cunhado, mas é família. Às vezes, a gente fala mal do irmão porque ele é preguiçoso, ele não tem responsabilidade, ele só pensa nas coisas que não têm valor. É uma pessoa que não investe em si mesmo e nem respeita a família. Você diz isso do seu irmão. Mas se o teu colega de trabalho disser, aquele teu irmão é um preguiçoso, aquele teu irmão, ele não faz nada, aquele teu irmão só atrapalha... Peraí, quem lhe deu a autoridade de falar isso do meu irmão? Porque é família. Nós temos essa ligação. E a gente, quando pensa nela, a gente só pensa o melhor. Quando a gente deseja para ela, nós só desejamos
ou melhor. Mas, irmãos, família não é um lugar de perfeição. Eu sou uma pessoa que viajo muito por causa do meu trabalho. Viajo bastante. Mas a melhor viagem que eu faço é aquela quando eu volto para casa. Porque ali é o meu lugar de segurança, de refrigério. Já dormi em muitas camas por esse mundo afora. A melhor cama é a minha e do lado da minha esposa. Até porque, quando eu demoro muito, o cachorro assume meu lugar na cama. Então, eu tenho que voltar por causa daquele sem vergonha. Mas, irmãos, vocês vão falar esse mês sobre famílias imperfeitas, onde a graça de Deus faz morada. É exatamente ali que a graça de Deus faz morada. Deus, ele chega na imperfeição, onde tem o pecado abundando, é ali que a graça de Deus vem com mais intensidade, vem com mais transformação. E esse campo também é dentro da nossa casa. Deus está presente, irmãos, mesmo quando a família falha. Deus está presente mesmo quando existe alguma ruptura, mesmo quando existe algum acontecimento que choca a todos. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a presença de Deus em algumas situações. Aonde está Deus no momento da morte? Aonde está Deus no momento de uma notícia ruim dentro da família? Aonde está Deus diante de algumas situações que vai desestruturar toda a família até ela voltar ao normal? Isso vai doer bastante. E hoje me foi dado o texto de Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 12. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler e ver um caos no meio da família. Gênesis capítulo 4, verso de 1 a 12. Irmãos, Deus não abandona lares feridos. Deus não abandona. Deus não abandona lares que sofrem uma investida forte do inimigo. Deus não abandona. Deus, ele chega com redenção. Deus, ele chega com graça. Deus, ele chega com salvação. Deus, ele chega com transformação. Esse processo da graça de Deus diante do caos é bem desafiador para nós, mas nós precisamos ter essa certeza sempre. Diz o seguinte, o texto do capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Veja que declaração bonita. Para celebrar o nascimento de Caim. Com o auxílio de Deus, eu tive um filho. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu trabalho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda tão irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Palavra de Deus a Caim. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará da sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Agora, meu Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor todas as famílias aqui presentes. Essa família visível, a família de cada um dos meus irmãos. E eu te peço, Pai, que o Senhor entre com graça, com redenção, com misericórdia,
com restauração, aonde for necessário. Ajuda-nos a cada um de nós, como pai, como filho, como esposo, como esposa, como avô, como avó. Deus, ajuda-nos para que sejamos sempre luz e canal da tua bênção no meio dos nossos. Agora, Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que possamos compreender a beleza do seu amor. Em nome de Jesus eu te oro, Pai. Amém. Irmãos, quando idealizamos uma família, quando a gente vai casar, a gente sempre, talvez, pensa na família como um refúgio. Quantas pessoas, muitas vezes, ela vive no meio de uma família de muitos problemas, muitas confusões, um pai caótico, e às vezes a filha diz, eu vou sair daqui e vou construir a minha própria família, e ali vai ser o meu lugar de refúgio, ali vai ser o meu lugar de descanso para eu fugir de tudo isso, e de repente ela descobre que ali também, descobrimos que ali também vai ser um campo de batalha, e muitas vezes se transforma num campo de batalha, um lugar que nós esperamos harmonia, amor, compreensão, mas a gente convive com tensões silenciosas dentro de casa, muitas vezes. Dentro de casa, a gente quer o controle daquilo que é nosso. E, de repente, em alguns momentos, em muitas situações, a gente vê que nós somos impotentes em muitas situações. Nós não temos o controle, nós somos impotentes, nós queremos ser o dono do pedaço, e de repente nós não somos, nós precisamos de alguém que nos ajude na nossa impotência, procuramos um lar perfeito. Mas esquecemos, irmãos, que os nossos lares, ele é composto de pessoas pecadoras, que apesar de se amarem, de ter essa ligação de sangue, nós temos também esse lado que faz parte da nossa natureza humana, de ser pecador, de pensar nos seus próprios interesses, de não pensar no próximo, de muitas vezes as consequências do pecado, trazer consequências para todos aqueles que vivem no meio da família. E quando a tragédia toca na família, e quando o inesperado acontece, isso muitas vezes desestabiliza a nossa família. Mas eu queria declarar mais uma vez, Deus não abandona lares feridos e que passam por dificuldades e por problemas. Ele entra neles com redenção. O que a gente pode aprender desse texto, dessa situação tão difícil e dessa história, que talvez quase todo ser humano que conhece, que vive em um país cristão, ele conhece essa história, que Caim matou Abel. Os primeiros irmãos, na primeira família, houve um assassinato por causa da inveja. O que nós podemos aprender sobre graça de Deus diante de uma situação tão difícil, diante de um contexto tão desagradável para aquela primeira família. A primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, é que a gente vê no texto, no versículo 9 do texto, diz, Deus chega para Caim e diz, o Senhor disse a Caim, onde está o seu irmão Abel? Onde está Abel, seu irmão? Essa foi a pergunta de Deus a Caim, depois dos acontecimentos. Então, a graça de Deus, irmãos, para nós compreendermos, é uma graça que confronta o pecado. A graça de Deus confronta o pecado. Hoje, as pessoas buscam, muitas vezes, buscam igrejas, pregações, pregadores, exposições, que afagam o pecado e te dá prosperidade. Que do jeito que você vive, do jeito que você se comporta, do jeito que a sua família está, o jeito que você está tratando a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Olha, fica tranquilo e venha para aqui, que aqui você vai ouvir só palavras que vai afagar o seu coração. E quando existe alguma mensagem que confronta, muitas vezes não agrada. Mas Deus, ele chega aqui para Caim e diz, Caim, onde está o seu irmão? A pergunta, seria essa pergunta de Deus, ou seria esse confrontamento, um confrontamento de acusação ou de derramar graça? Quando existe o confronto daquilo que nós fizemos e que fazemos de errado, isso vem para nós, nós entendemos como um confronto ou uma possibilidade ou uma oportunidade de arrependimento, de conserto, da graça ser derramada sobre nós. Como nós encaramos muitas vezes esse confronto? Irmãos, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, o pecado,
está a luz do dia diante de Deus. Onde você cometer, o que você fizer, com quem você fizer, está às claras. Por isso ele chega a Caim imaginava que Deus não iria ver, ou Deus não iria saber, mas o Senhor diz, aonde está? Deus vê o que acontece em quatro paredes, entre quatro paredes. Não esqueça disso. Quantas vezes nós declaramos para Deus, Deus não enxerga, Deus não está vendo, Deus não vem no meu socorro, Deus está demorando. Quantas vezes eu mesmo, na minha fraqueza, eu penso isso, Deus, como é que você não age em nenhuma situação dessa? Como é que as coisas continuam do mesmo jeito e você não vem com poder, muitas vezes em alguém que está brincando contra o Senhor, e alguém que faz mal às coisas, mas como é que você não age? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes em casa? Quando, Deus, o Senhor vai restaurar a vida do meu pai? Quando você vai restaurar a vida do meu irmão? Quando você vai vir com cura? Quando você vai estabelecer a harmonia? Deus vê. Deus vê. Ele diz a Caim, o sangue do teu irmão clama a mim. Cada choro, cada gemido, cada palavra não dita, mas sentida, Deus vê. Cada lágrima que cai, quando você está deitado, quando você está dormindo, quando você acorda de madrugada, Deus vê. Deus vê. Deus ouve. Deus faz. Isso deve nos ensinar muito, irmãos. Muito. Às vezes eu digo, parece que Deus me abandonou. Eu acho que uma das declarações mais difíceis de Deus ouvir de nós é: Deus me abandonou. Uma das maiores graças que Deus fez a nós, seres humanos, Ele habitar em nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. E esse templo, quantas vezes diz, Deus me abandonou? Aquele que declara diz que ninguém arrebata das mãos, ninguém tira você de mim, ninguém. Mas aqui acontece uma situação muito difícil. E Caim pensava que estava escondendo daquele Deus que é todo-poderoso. Nada escapa o olhar daquele que sonda os corações. Nada escapa o olhar daquele que tem entrada livre nas nossas casas. Nada escapa o olhar daquele que, entre quatro paredes e portas fechadas, ele entra, ele sabe o que está dentro, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está sendo conversado. Às vezes, irmãos, existem muitas casas de portas fechadas, mas os gritos de socorro e lágrimas são perceptíveis. Quando eu era criança, eu nasci na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e a minha primeira, segunda casa que eu lembro, eram casas conjugadas, com telhas, e a gente sabia tudo o que acontecia na casa do vizinho. Quantas vezes a gente escuta os gritos? Os gritos muitas vezes não por palavras, mas apenas no olhar. Socorro, filhos que gritam por socorro, esposas que gritam por socorro, pais que gritam por socorro. Deus ouve e Deus vê. E Deus faz. Mas quando Deus vem para confrontar o nosso erro, eu entendo que a aproximação de Deus é uma aproximação de graça. Onde é que você vê graça nisso? Por exemplo, o fato de Caim matar Abel e Deus chegar até Caim, isso já é uma ação de graça de Deus. Porque ele podia dizer, você vai morrer na sua própria desgraça, na sua própria arrogância, no seu próprio ciúme, no seu próprio... Não, Deus chega até Caim e diz, Caim, onde está teu irmão? Isso já é graça. Porque quantas vezes algumas pessoas fazem algum mal contra nós e a gente não quer nem saber, eu não quero nem falar, eu não falo nem o nome. Eu sou assim. Deus não, irmãos. O assassino do seu irmão. Deus chega e diz, Caim, onde está teu irmão?
Eu lembro, irmãos, quando o Deus chegar e confrontar é uma oportunidade para a graça dele agir em nós. É uma grande oportunidade. Natan chega diante de Davi. Davi, tinha um homem que tinha muitos bois e ovelhas. Muitas. Ele ia dar uma festa. E tinha um outro cidadão que só tinha uma cabritinha. Sabe o que ele fez, Davi? Mandou matar aquela. Mandou matar aquela. Davi, com toda a sua raiva, esse homem merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes mais. Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Sabe aquela confrontação? Aquele destruiu Davi. Depois você lê os salmos que ele escreveu. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. O meu pecado estava sempre diante de mim. Então, a confrontação é uma oportunidade de a mulher samaritana, olha, tudo bem, me dê água, se eu beber da água que eu lhe der, nunca mais vai. Me dê sempre dessa água. Me chame seu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Você disse bem. Você já teve assim de marido, e o que tem nem é o teu. A confrontação é um momento de Deus trazer graça. Mas aí vem o coração do homem. O coração de Davi era o coração de Caim era um coração arrogante, um coração pecaminoso. O próprio texto diz, olha, você, por que você anda tão irritado? Você fez isso, o pecado está à sua espera. Você precisa ter domínio sobre essas coisas. Ele não... Interessante que aqui em Caim, irmãos, Deus não exclui a graça dele. Apesar dele receber essa marca, que não sabemos que marca foi, muitos debates. Olha, que marca foi? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, essa foi uma marca de graça. A marca que Deus colocou em Caim foi graça para a vida dele. Por quê? Porque todos vão me matar, todos quando olharem para mim, eles vão me estraçalhar. Deus diz, não, eu vou colocar uma marca aqui e ninguém vai tocar em você. Aquilo foi graça. É como Deus, ele traz essa graça comum a todas, uma graça de preservação, uma graça que impede um colapso total. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Veio com graça, ao alcance de Deus. E quantas vezes nós somos, o homem mesmo na sua vida de pecado, Deus mostra graça e benevolência, mas muitos não enxergam. Não enxergam. Não querem saber. Não querem arrependimento. Não querem reconhecer. Quantas surras eu levei de meu pai? Porque ele disse, foi você que fez isso, Marcos? Não foi, pai. E ele sabendo que foi. Você vai apanhar porque fez e vai apanhar porque é mentiroso. Talvez em muitas delas, se eu tivesse dito, pai, fui eu. Me perdoe, pai. Eu deveria ser um homem como o Senhor. Eu deveria aprender com o Senhor, com a minha mãe, que são pessoas tão piedosas. Mas em alguns momentos da vida, eu me deixo levar por meus amigos, eu me deixo levar... Talvez uma criança não saberia fazer esse discurso diante do pai. Mas às vezes, irmãos, a confrontação vem para corrigir. E talvez até a própria punição vem para corrigir. Vem como graça. Cada surra que eu dei em meu pai, ou que meu pai deu em mim, perdão, aquilo veio como graça. Esses dois aqui estavam se abraçando aqui toda hora, a mãe e o filho, que eles chamam de mãe e filho, né? Mas, irmão, deu tanta surra. Às vezes ela diz, eu dei tanto em Mateus, que eu tenho pena de, porque é um menino tão bom. E diz para outra, para a Gabriela, eu devia ter dado nessa menina igual eu fiz com o Mateus. Aquilo foi graça. Transformou no homem que ele é. Então, a graça de Deus vem, irmãos, mas quando nós somos confrontados por ela, nós precisamos compreender de que forma nós vamos agir diante dela. Sabe outra coisa? A graça, ela também é capaz de brotar no meio
da tragédia, no meio de cinzas. Sabe cinza, caos. Sabe uma terra totalmente destruída. A graça, ela é capaz de brotar. É interessante, a Sandra nasceu em uma cidade no interior da Paraíba, que é o Cariri. Ali a seca é muito forte. E o campo está todo seco. Nas primeiras águas de chuva, começa a brotar. Começa a sair os ramos, o verde. E a graça de Deus, muitas vezes, num lugar caótico, em lugar cheio de cinza, de dor da tragédia, ela brota. Se você olhar o versículo 25, diz o seguinte, do mesmo capítulo: Adão tornou a ter relação com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Adão e Eva perdem em Abel. Caim constitui família. No meio do texto que li e desse texto agora, está exatamente falando um pouco sobre os filhos de Caim, as mulheres de Caim. Mas Adão e Eva voltam a receber de Deus a graça de um filho. As tragédias da vida a gente não sabe explicar. Eu tenho uma experiência que eu sempre conto às mulheres que perdem seus filhos. Eu sou o filho mais velho de uma família de quatro filhos. E quando eu estava para nascer, minha mãe ficou grávida do primeiro bebê. Uma menina muito nova, acho que 21 anos, 19 anos, algo assim. Meu pai naquela expectativa. E minha mãe perde o seu filho. Aí meus pais engravidam de novo. A festa, novamente. Aí minha mãe perde. Aí ela engravida agora a terceira vez. Festa. Perdeu o terceiro filho, aquele jovem casal. No quarto, Deus me deu a graça de nascer. A semana foi meu aniversário, e você sabe, dia de aniversário são os dias de você receber todas as declarações da vida. Meu pai liga, minha mãe liga, fala da alegria de serem meus pais. E eu me lembrava disso, como Deus da tragédia, Ele pode fazer nascer cinza, da cinza, ele fazer brotar um novo fruto. E aqui é algo espetacular o que acontece na vida de Adão e Eva, apesar de toda a tragédia. Aqui a gente vê se cumprir o que está no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. A intimidade deles é restaurada, o amor não desiste. E muitas vezes, irmãos, existe aquela unidade no meio de algumas dificuldades. Quantas vezes a gente passa uma dificuldade e aquela dificuldade parece que serve para juntar ainda mais a família? Eu e minha família já vivemos vários momentos assim, vivemos momentos, aquilo nos juntou ainda mais, aquilo às vezes parece uma punição, mas aquilo traz cura. Quantas vezes acontece isso? Isso é fruto da graça de Deus. O trauma não é o fim da história, o trauma pode ser o começo de uma grande história. Pode ser o começo de uma grande reconstrução, pode ser o começo de uma grande restauração. A única coisa que precisamos é confiar na soberania de Deus em nossa vida e sermos fiéis a Ele, porque Deus é quem cuida de mim. Irmãos, você tem um problema na perna e o médico diz, eu vou ter que arrancar a sua perna. Você se entrega ao médico, o médico corta a sua perna e você sai feliz. É para o teu bem, é para a tua cura. Então, esse trauma de Adão e Eva trouxe um reverberar impressionante para a minha história e para a sua história. A graça, ela abre caminho, ela pavimenta uma história de esperança. Ela faz isso. A graça de Deus, quando chega na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza, ela pavimentou uma outra história, um outro caminho. O que seria da minha vida se não fosse a graça de Deus nela? O que seria da minha família se não fosse a graça de Deus nela? Deus fez outro caminho. Deus fez de caminhos tortuosos uma estrada reta, uma vereda de justiça, uma vereda de graça, uma vereda de misericórdia. Isso Ele faz em nós. Versículo 26. Concedeu, pois, o nome Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Isso foi a declaração
que foi feita. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, aquela tragédia. Aí vem Sete, aí vem Enos, aí vem a declaração e começa a invocar o nome de Deus. Parece que daquele fundo de poço, Deus começa a trazer uma ascendência naquela família. A fé, irmãos, ela se torna, ela começa a integrar, a juntar. Sete, ele é fruto de uma promessa impressionante que nós vamos depois chegar lá. Agora, a declaração de Eva é algo importante. Deus me concedeu. Deus me deu um novo filho. Presente de Deus. Ela, quando teve Caim, disse: ele é um presente de Deus. Quantos filhos às vezes machucam? Quantos filhos às vezes não saem como nós gostaríamos que ele fosse? Quantos filhos tomam um outro caminho? Mas naquele primeiro momento, ele era a alegria, ele foi a festa. E ele precisa continuar presente nessa alegria e nessa festa. Agora, talvez não, alguns talvez não com a presença física, talvez não com a alegria constante, mas a presença em oração, a presença em intercessão, a presença de graça, de cuidado, de tudo. A gente nunca vai abandonar, a gente nunca vai deixar. E a graça inaugura essa graça de Deus, irmãos, ela é impressionante. Ela escreve um novo caminho, ela escreve um novo começo, quando o mundo só vê finais. O mundo olha e diz: isso aqui é o fim. O mundo olha: o que vai ser de mim? O mundo olha: o que vai ser da minha família? O que vai ser de nós? O que vai ser da vida dele? O que vai ser da vida dela? E ali, onde o mundo vê somente finais, Deus vê recomeço. Adão tornou a ter relação com Eva e teve Sete. A graça transformou aquele luto de Adão e Eva numa missão transformadora. A ferida não desapareceu no coração dela, porque quando ela tem Sete, ela diz: Deus me deu o outro no lugar daquele. Porque um filho nunca desaparece do coração dos pais. Mas agora essa graça inaugura um novo capítulo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 3, você vai ver uma relação de muita gente. Diz assim, a partir do versículo 23, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, e vai dizendo filho, 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 e vai tendo uma regressão, tá certo? Aí diz assim: filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarade, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filhos de Deus. Daquela família que teve um filho assassinado, que Deus dá de presente outro filho, que eles colocam o nome de Sete. A partir dali, começa uma nova linhagem, uma linhagem de redenção. Eu não sei quais são as lutas que você passa. Eu sei, irmãos, que famílias não são cenários, às vezes, perfeitos. Às vezes são campos de muita luta. Mas nela se revela um milagre diário. Um milagre diário. Esses dias,
A gente agora mesmo estava tomando café da manhã, a gente parou aqui próximo de uma padaria para tomar café, eu, Mateus e Sandra, e a gente brincava com ela com algumas coisas, e ela dizia, eu não sei como eu aguento teu pai há 40 anos. Uma vez eu fui dar uma palestra no encontro de casais, não sei, eu fui fazer alguma palestra de casais, irmãos. Deus me deu muita graça naquela palestra, para falar para aqueles casais, da nossa experiência. E, ao final, as pessoas vieram me cumprimentar, Sandra estava próximo de mim. Aí alguém disse a ela, irmã Sandra, a pessoa ser esposa do pastor Marco deve ser muito bom. Ela disse, quem não conheça, que compre a peça que é. Nenhum de nós somos perfeitos, irmãos. Mas sabe por que o nosso lar tem alegria e tem harmonia? Por causa da presença dele. Por causa da presença dele. São famílias, irmãos, que a oração é mais importante do que o prato de comida. Ontem eu exibi uma lição de Débora, minha nora. A gente estava sentado para comer, e ali em Campos do Jordão é uma confusão para você comer, para você fazer. É confusão naquele lugar ali. Confusão na hora de comer e confusão na hora de pagar, porque a conta também. E com aquele estresse, serviu todas as comidas, aí eu, com a fome, experimentei o meu prato. Ela disse, eita, meu sogro está com tanta fome que nem orou e já vai comendo. Porque para ela, a comida e a oração é mais importante no nosso lar, na nossa vida. A presença dele é que faz construir essa nova história. Irmãos, Deus é aquele que cuida de nós. De que adianta, irmãos, vigiar a cidade? É Ele que cuida. De que adianta levantar cedo, comer pão do nosso cansaço, de dores? Porque Ele dá a nós, enquanto nós dormimos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. Então, o que nós devemos fazer em cada maratona de oração, das 6 às 12, das 6, 12 e 8, das 6, 12 e 8 e semana de oração, o que nós devemos fazer? Senhor, cuida da minha família, cuida do meu lar. E nos ajuda diante dos momentos difíceis. Assim como o Senhor disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham ânimo, porque eu venci. Me ajuda, Deus. Me ajuda como pai a dar o melhor conselho, de não trazer o caos. Me ajuda como mãe a dar o melhor conselho aos nossos filhos. Me ajuda como filho a compreender essa luta de gerações e eu ser um bom filho que possa orgulhar os meus pais. Meus irmãos, a graça de Deus está presente em todas as situações. No dia do nascimento, no dia da morte. Um dia eu estava pregando sobre morte e eu disse... Irmãos, olha, quando eu morrer, eu queria pedir uma coisa a vocês. Não orem para eu ressuscitar. Que loucura é essa desse pastor? Ninguém, pelo amor de Deus, não orem para eu ressuscitar. Porque você imagina, irmãos, eu quero ir para o céu, todos nós queremos ir para o céu. Aí você morre, vai para o céu, e os outros, manda de volta, Jesus. Manda de volta, Jesus. Me deixe lá, irmãos. Mas eu dizia, eu tenho duas certezas. Quando eu morrer, eu vou para o céu e Deus vai cuidar da minha família. Porque não tem tragédia que nos afaste do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, altura, profundidade, pessoas, anjo, demônio, o que for, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, diante de toda situação, que possamos sempre viver a graça de Deus. Uma coisa eu queria pedir para todos nós, não desista da sua casa, não desista da sua casa, não desista dos seus. O que o diabo quer é que a gente diz, olha, isso aqui está entregue. Não. Pode estar em ruína, mas Deus reconstrói das cinzas. E a resposta para tudo isso é a cruz. Nós somos
Deus nos deu uma missão muito, muito especial dentro da nossa casa. E nós sermos esse missionário, é sermos esse intercessor da nossa casa, é sermos a presença dele na nossa casa. Esse é um grande desafio que temos. A gente orar por eles, parar e colocar cada um deles nos seus desafios, nas suas lutas, nas suas demandas, diante dele, para que ele cuide. Então, eu queria que você fizesse 3 coisas para sua família durante todo esse mês. Ore, cuide e reconstrua. Ore, cuide e reconstrua. Talvez para reconstruir você terá que ser a pessoa que vai ter que trazer o cimento e os tijolos. É quem vai dar o primeiro passo. É quem vai tomar a primeira atitude. É quem vai ter que ligar. É quem vai ter que abraçar. É quem vai ter que convidar. É quem vai ter que sentar. É quem vai ter que abraçar. Não sei. De uma coisa eu sei. A graça de Deus para muitas pessoas e para o nosso lar pode emanar a partir de nós. Porque nós somos o canal. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe essa igreja. E cada dia mais ela seja visível nessa cidade para que muitos venham conhecer Jesus através de vocês. Em nome de Jesus.